Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início a mais um treinamento aí promovido pela Célula Believe de Inovação. Para quem não me conhece, eu sou a Camila, sou gerente de design de soluções do Grupo Masa Tarraf e vim aqui hoje passar um pouquinho para vocês do meu conhecimento sobre gestão para resultados, né? Como melhorar os resultados do dia a dia de vocês através do aprimoramento da gestão. Então, a gente vai dividir esse treinamento em 3 módulos, tá? É um primeiro só de uma introdução sobre o sistema de gestão, ferramentas gerenciais, um segundo módulo sobre a etapa de planejamento do PDCA e um terceiro módulo terminando as etapas do PDCA. Então, um dos nossos grandes focos aqui é aprofundar no PDCA, na metodologia do PDCA, para que todos ficam craques aí e possam levar isso para o dia a dia de vocês, tá bom? Então, vamos começar. Qualquer dúvida, anotem aí no caderninho, que a gente vai estar respondendo tudo aí à medida do possível, tá bom? Então, como melhorar os resultados através do aprimoramento da gestão? Para a gente está muito claro que o mundo está mudando cada vez mais e numa velocidade enorme, não é mesmo? A gente vê aí na televisão as notícias, a gente vê nas redes sociais, nos blogs, as inovações chegando cada vez mais rápido e é tudo muito veloz, né? Que dá até uma agonia, a gente fala, meu Deus, aonde que a gente vai parar? E daí eu pergunto para vocês, e o que a gente está fazendo para a gente se adaptar a essas mudanças? Porque as mudanças não são só em produtos, são em serviços, na forma de fazer as coisas, está mudando muito, novas metodologias, tem aí a cultura ágil chegando para mudar tudo dentro das empresas. Então está mudando muito, e o que a gente está fazendo para a gente se adaptar a essas mudanças? E a gente não pode esquecer que para a gente se adaptar a essas mudanças, a gente não pode mais gerenciar a nossa área, os nossos resultados apenas pelo bom senso. A gente precisa ter conhecimento gerencial e a gente vai precisar ter cada vez mais conhecimento gerencial para que a gente possa alcançar os nossos resultados e superar isso no dia a dia. E o conhecimento gerencial, ele está estruturado em 3 grandes pilares. E esses pilares são muito importantes que vocês conheçam e se aprofundem, tá bom? O primeiro pilar é o sistema de gestão. O segundo pilar é um método e o terceiro são ferramentas gerenciais. A gente vai entrar em cada um deles e se aprofundar um pouco mais, tá? Lembrando que o foco aqui hoje é aprofundar muito no PDCA, no método PDCA, que é o que a gente vai estar usando com as nossas equipes. Então, vamos começar pelo sistema de gestão. O que é esse sistema de gestão? Para que serve isso? Então, vamos entrar um pouquinho mais a fundo. O sistema de gestão, ele nada mais é do que um direcionador das ações dentro de uma organização. É ele que vai dar um norte para a empresa, de qual direção seguir. É ele que vai traçar o caminho para que todos saibam para onde que a empresa está indo, o que eu devo fazer na minha área, porque a empresa está indo para aquele caminho. Então, ele vai dar um norte e o direcionamento para todos dentro de uma organização. E o sistema de gestão é estruturado em 3 grandes etapas. A primeira etapa são ações estratégicas de longo prazo. Então, tudo, pessoal, começa da estratégia da empresa, não é verdade? Aonde que eu quero chegar, qual o meu propósito, por que eu existo como empresa, qual que é a minha visão. Então, tudo isso é parte estratégica da empresa. E toda empresa tem que ter, né, a sua estratégia. Então, o sistema de gestão começa daí. Depois da estratégia, é desdobrado em ações táticas, que são ações de médio prazo, que ali a gente fala que é em torno de 1 ano, né? Ou seja, para esse ano, o que eu vou fazer de ações para eu conseguir chegar naquela minha estratégia definida? Então, tudo tem que estar conectado, tá bom? E depois, ações de rotina do dia a dia. São ações de curto prazo, do dia a dia da empresa, que é uma reflexão, que são refletidas nas ações táticas. Então, tudo tem que estar conectado e dando um direcionamento para onde a empresa quer chegar. Então, esse
gestão nada mais é do que ações que são interligadas, conectadas com um objetivo único de produzir resultados. Então, essas ações começam da formulação estratégica, aonde eu quero chegar, que se conecta com o nível tático, e dentro desse nível tático, a gente vai ter o gerenciamento de projetos, que são projetos ali que são desdobrados da formulação estratégica. A gente tem o desdobramento em metas anuais. Então, se daqui 5 anos eu quero chegar em tal lugar, eu preciso desdobrar isso em metas ano a ano, para que no final de 5 anos eu chegue lá, né? Então, a gente tem um desdobramento de metas anuais, e aí a gente trabalha com melhorias e com inovações juntos ao mesmo tempo, e depois a gente desdobra isso na rotina do dia a dia da empresa, com o sistema de padronização, com o trabalho do dia a dia totalmente conectado a todo o que vem por trás aí, desde a formulação estratégica. Então, são todos dentro da empresa, trabalhando na mesma direção, com o objetivo de alcançar suas metas e produzir os resultados esperados, tá bom? Então, agora eu vou passar para a gente poder deixar mais claro o que é o sistema de gestão, um vídeo do professor Falcone, onde ele explica ele mesmo o que é um sistema de gestão, tá bom? Vamos lá, é um vídeo muito legal que vale a pena. Eu, quando ouvia a expressão sistema, o que quer dizer sistemas? E eu fui estudar o que quer dizer sistema. Você começa pelo dicionário, daí a pouco você vai para os livros de referência. Eu acabei lendo alguns livros sobre teoria geral de sistemas, né? E a gente aprende que sistema é uma coisa muito séria, né? Eu não posso usar uma palavra sistema em vão, né? Existe uma definição para sistemas. Sistemas são partes interligadas com funções específicas. Então, o corpo humano é um sistema, com vários subsistemas, subsistema circulatório, subsistema respiratório, né? E vai para aí fora, subsistema nervoso. Um relógio é um sistema, um computador é um sistema, e aí nós vamos ver que tudo nesse mundo é sistema, ou faz parte de um sistema. E na teoria geral de sistemas, a gente percebe que tudo no universo está interligado. E, na verdade, você chega à unidade, né? Onde você tem a teoria geral de sistemas se confundindo com religião, né? Mas teoria geral de sistemas é isso. Então, nós montamos, né, a partir da figura dos PDCA e do STCA, o que seria um sistema de gestão. Então, primeira coisa, para ser sistema, tem que ter função. Qual é a função de um sistema de gestão? Produzir resultado. Então, na parte inferior da figura, vocês veem lá escrito resultado. Por quê? Porque a função de um sistema de gestão é entregar resultado. Segundo, as partes têm que ser interligadas. Na hora que você mexer no planejamento estratégico, a operação tem que ser mexida. Não existe uma estratégia nova definida sem que você mexa no resto. Então, sistema é isso, quer dizer, é tudo interligado. E a grande reclamação que existe nas empresas é que muitas vezes você faz um planejamento estratégico maravilhoso, põe na gaveta e você não sabe como implementa isso na prática. Ou como faz chegar na operação do dia a dia, de tal forma a afetar seus resultados. Então, esse sistema de gestão, ele ensina como fazer isso. Então, você tem a formulação estratégica, onde você formula, assim, várias estratégias, e aí você tem que grupar essas estratégias em 3 famílias. Você tem os objetivos, por exemplo, você quer aumentar a produção, reduzir custos, reduzir acidentes, enfim, esse tipo de coisa, vai para as melhorias anuais. Você tem os projetos de novos empreendimentos, uma nova fábrica, uma nova ponte, um novo edifício, seja lá o que for, mas uma coisa que seja nova, uma coisa que seja uma modificação, vai para gerenciamento de projetos. E terceiro, as políticas da empresa, políticas financeiras, políticas de recursos humanos, essas vão direto para o sistema de padronização, porque devem ser obedecidas, são regulamentos empresariais ou regulamentos governamentais, né? Então, agora,
Os objetivos têm que ser traduzidos em metas anuais ou metas quinquenais, daí as metas anuais, e essas metas, elas têm que ser desdobradas para todas as pessoas da empresa. E aí começam os grandes problemas, entendeu? Porque tem empresa que desdobra só até a diretoria, outros desdobra só até a gerência. Eu não sei se é preguiça, eu não sei se é incompetência, entendeu? Mas está errado. Ou você desdobra até quem executa, ou você nunca vai ter meta nenhuma. E me engano é que eu gosto. Você entendeu? Meta tem que ser desdobrada até quem executa. Porque se você não desdobra até quem executa, companheiro, não tem jeito de você atingir a meta. Não é? Então, é uma ilusão. A gente chega numa empresa, não, vamos fazer esse ano só até a gerência. Eu prefiro não fazer. Então, você escolhe um departamento e nós vamos até a operação, porque não tem como. Não é? Bom, então, esse é o primeiro grande engano aí. O segundo é a questão da inovação. Você vê que no sistema de gestão você tem um lado para melhorias contínuas, que muita gente pensa que é ou inovação ou melhoria contínua, que melhoria contínua é coisa de passar besterol, né? Melhoria contínua é uma coisa que tem que ser perseguida constantemente. Sabe por quê? Como nós já dissemos, a gente consegue aprender um pouquinho cada dia. Portanto, as pessoas conseguem melhorar a empresa um pouquinho cada dia. Mas isso não impede que você tenha uma inovação, algo que surgiu uma ideia de se fazer uma mudança e você traz aqui uma inovação grande. Isso acontece e deve acontecer todo dia, e essas ideias devem ser, vamos dizer assim, incentivadas, né? Nós tivemos casos aí, por exemplo, um cliente nosso tinha um lingotamento contínuo de aço que produzia 320 mil toneladas ano, a produção de manual dele era 450. O pessoal começou a trabalhar aí com melhoria contínua, foi, chegaram aí perto dos 450, mas aí alguém teve uma ideia. Poxa, vamos mexer no sistema de refrigeração. Hoje em dia nós temos bombas bem mais possantes. E aí a engenharia reprojetou o sistema de refrigeração, deram um salto na produção, e fizeram outra coisa, Hoje, essa mesma máquina produz 1.300.000 toneladas por ano. Mais de 4 vezes mais do que produzia, com grandes inovações no caminho, ótimo. Então, você tem melhorias contínuas misturadas com inovação, maravilha, entendeu? Então, essa é a parte que cuida dos objetivos. Você tem o gerenciamento de projetos, que é uma outra forma de você tocar eventos únicos, um edifício novo, uma ponte nova, um processo novo, e você tem, finalmente, o sistema de padronização, que tem que cuidar de todos os padrões, a maneira de conduzir a empresa, bem como as políticas, a visão, a missão, tudo. Porque todos os documentos que traduzem a maneira de se comportar da empresa tem que estar contido nesse sistema. Então, o que é a operação, a parte de baixo do sistema de gestão? A operação é o SDCA, é você utilizar todos esses padrões para que você, esse é o S do SDCA, e você possa conduzir a sua rotina. Observe que os resultados do sistema de gestão decorrem da rotina, não é das melhorias. Todas as melhorias conduzidas, elas são feitas para melhorar a rotina do dia a dia. Então, é necessário que a gente tenha uma rotina bem estabelecida, padrões bem estabelecidos, treinamento excepcional do pessoal, para que você possa, de pouco a pouco, ir melhorando o desempenho dessa rotina e obtendo melhores resultados. Mas preste atenção num detalhe simples. Sistema de gestão são partes interligadas com funções específicas. E um sistema de gestão, nós temos que saber como interligar uma formulação estratégica com as metas de ano a ano, com a formulação estratégica, com o gerenciamento dos projetos de ano a ano e também com o estabelecimento das políticas da empresa, né? E como fazer com que esses novos documentos, que são esses novos padrões gerados, sejam cumpridos no dia a dia, de tal forma que você consiga estabilizar os resultados em patamares cada vez melhores. Boa sorte a todos. É isso aí, pessoal. Muito bem explicado, né, pelo professor Falcone. Então, só recordando, o sistema de gestão é um conjunto de partes interligadas com o objetivo de produzir resultado, né? Então, toda empresa tem que se estruturar aqui desde a estratégia e conectando essa estratégia até que chegue na operação. Então, vamos seguir aqui.
todas as organizações, elas têm por objetivo alcançar resultados. E o sistema de gestão está aí para isso, né? Para ajudar a gente a alcançar os resultados. E alcançar resultados é a mesma coisa que alcançar metas, né? E para a gente poder alcançar metas, alcançar os resultados, a gente tem que ser bons, mas muito bons em resolver problemas, tá? Então, uma coisa está conectada à outra, né? Então, nós, como líderes, temos que ser bons em resolver problemas, né? E a gente tem que saber resolver problemas bons e problemas ruins, né? E o que é isso, né, Camila? Problema é problema bom, problema ruim, não estou entendendo, né? O que é problema bom? É quando você vem num patamar, teu KPI, teu indicador está vindo num patamar bom, já está crescendo, está evoluindo, e de repente a diretoria pede um novo patamar de meta. Então, você já estava bem. Então, vem, olha, tudo bem, você já estava indo bem, estava crescendo, mas agora eu quero mais de você. Então, pede um crescimento extra daquele indicador. E problema ruim é quando o seu indicador vem piorando, né? Vem numa decrescente e você tem que tratar porque alguma coisa está acontecendo aí nesse meio do caminho. Então, é um problema ruim. Mas a gente precisa saber resolver problemas bons e problemas ruins. E para a gente resolver problemas, pessoal, a gente precisa de método. A gente não pode sair na tentativa e erro, achando que vai conseguir encontrar a solução. Gasta-se muito esforço, a gente gasta uma energia muito grande se a gente for no tentativa e erro. Então, a gente precisa de um método. A gente tem uma situação atual e a gente quer chegar na nossa meta, né? Resolver um problema aí nesse meio do caminho. E a gente tem o nosso barquinho aí que vai percorrer esse caminho e ao longo desse caminho vai acontecer um monte de coisa. Então, a gente fala que tem a tempestade, tem coisas que acontecem e a gente não estava prevendo. Então, nada é muito previsível, né? A gente está vivendo num mundo de incertezas, de imprevisibilidades. Então, para isso, o método ajuda, porque mesmo a gente não conseguindo prever esses cenários, a gente consegue ajustar a vela do nosso barquinho para que a gente consiga alcançar a nossa meta. E o método, ele é composto pela palavra meta mais odos, né? Ele vem da palavra grega, né? Meta mais odos. Meta significa meta, onde eu quero alcançar, e odos significa caminho. Ou seja, o método é o caminho para se chegar na meta. Então, eu tenho uma situação A, né? E o método, pessoal, vale a pena a gente frisar que é a base do gerenciamento. Todo bom gestor tem que ser muito bom no método, porque é ele que vai fazer com que você alcance sua meta de maneira muito mais rápida e você consiga produzir resultados de maneira muito mais rápida também. Então, só recordando, eu tenho a situação atual A ali, eu quero chegar na situação B, que é a minha meta. E para isso eu tenho um método que vai me dar esse caminho para eu poder percorrer e alcançar de maneira muito mais rápida. Então, gerenciar é muito bom. A gente saber que é resolver problemas. Então, não existe gerenciamento sem método. Gestão é método e o método é o caminho para a gente alcançar a meta. Então, o método é a base, é a essência do gerenciamento. E por isso que a gente vai se aprofundar muito hoje no método PDCA, que é o método para a gente poder alcançar nossas metas. E gerenciar é atingir metas. O professor Falcone fala muito isso. Você é um bom gerente, você é um bom gestor, você é um bom líder, você tem que saber alcançar suas metas. Gerenciar é alcançar metas. A gente precisa ser muito bons nisso, né? E ele dá até uma frase que ele fala muito, né? O bom líder é aquele que alcança suas metas junto com a equipe e fazendo de maneira correta. Então, a gente tem que ser muito bons em alcançar metas. Mas, o que é uma meta, né, Camila? O que é uma meta? A meta, ela é um resultado a ser alcançado. E a meta, o ideal, é que venha do desdobramento da estratégia da empresa, né? Porque assim eu sei que eu estou percorrendo o caminho que é o caminho da estratégia.
Então, a meta é um resultado que é a ser alcançado, que eu preciso alcançar. E a meta, ela deve conter 3 itens importantes, pessoal. É muito bom que fiquem registrado isso para vocês. A meta tem que ter objetivo. O que eu quero com aquela meta? Aumentar a retenção de clientes, aumentar o número de clientes novos, diminuir o número de clientes inativos, enfim, tem que ter objetivo. A meta tem que ter valor, ou seja, eu vou aumentar o número de clientes novos em quantos? Quantos clientes novos? Em quantos por cento você vai reduzir os seus inativos? Tem que ter o valor, porque senão fica só no objetivo, e objetivo não é meta. Então, tem que ter objetivo, tem que ter valor e tem que ter prazo. Até quando você vai alcançar aquela meta? Porque senão, pessoal, fica um sonho também. Então, a maioria acha que só com objetivo e valor ele já é meta. Não é. Para ser meta, tem que ter objetivo, tem que ter valor e tem que ter prazo. Até quando você vai alcançar aquela meta, aquele objetivo e aquele valor. E a meta, ela pode vir de 3 origens diferentes, né? Pode ser uma meta estratégica, vindo lá da formulação estratégica no sistema de gestão, e que é quebrada, desdobrada em metas anuais entre todas as áreas e negócios. Pode ser uma meta própria da área, onde o gestor vê que ele está com um determinado problema ali, que ele precisa resolver. Então, ele mesmo define, olha, eu tenho por meta resolver esse problema até o final do ano, coloca a data. Ou pode ser meta vindo de problemas crônicos da companhia, onde esses problemas crônicos geralmente vêm de clientes, e a gente sentindo aquilo, ouvindo o nosso cliente, identifica um problema crônico e coloca uma meta para resolver aquele problema. Então, a meta pode ser estratégica, própria da área, ou vinda de problemas crônicos. E as metas, ela tem que ter foco nos resultados desejados, ou seja, pelo cliente, que pode ser externo ou um cliente externo. Então, eu tenho meu fornecedor ali nessa figurinha, que traz os insumos para dentro da organização, eu compro aquilo para dentro da organização. Dentro da organização, eu tenho meus clientes internos, né, que eu trabalho para poder entregar algo para outra área, para uma pessoa que trabalha ali dentro da companhia, e depois eu tenho meu cliente externo que consome aquele meu serviço, aquele meu bem. Então, nossas metas todas têm que ter foco em cliente, seja interno ou seja externo, em foco em resultado, tá? O que aquele cliente espera do meu serviço, o que aquele cliente espera do meu produto. E as metas, como eu falei, são definidas nos resultados, nos fins. A gente orienta as metas pelas 5 dimensões da qualidade. Então, o que é? Qualidade intrínseca, custo, entrega, moral e segurança, tá? Meu objetivo não é entrar a fundo aqui, mas sempre que a gente for definir uma meta, a gente tem que olhar as 5 dimensões da qualidade, né? Será que aquela meta é uma meta de qualidade, onde eu vou estar entregando um nível de satisfação, um nível de qualidade do produto ou do serviço? Será que é uma meta de custo, onde eu vou estar avaliando preço, rentabilidade, despesas? É uma meta de entrega, que é em relação a tempo, a prazo correto, o produto correto, num prazo correto? É uma meta de moral em relação à satisfação de empregados? Ou é uma meta sobre segurança? Então, é as 5 dimensões da qualidade na qual a gente orienta as metas sempre dentro de um desses pilares. E como eu falei, a meta, ela ajuda a gente a alinhar todos os esforços da organização na mesma direção. Por isso que é importante vir da formulação estratégica, porque eu consigo direcionar todos os funcionários para que percorram o mesmo caminho e conseguem entregar todos os esforços, são juntados na mesma direção e a gente consegue entregar o resultado esperado pela empresa. Então, é organização com direcionamento claro. A meta tem esse poder de unir esforços e unir esforços na mesma direção, tá? Então, é importantíssimo a meta. E daí mais um vídeo do professor Falcone, tá? Falando sobre meta. Esse é bem curtinho. Vamos lá.
você começa lá pelo sonho, né? E pelas estratégias que você estabelece para chegar no sonho que você quer. Porque só ter sonho também não adianta nada, certo? Então, você estabelece as estratégias e aí você tem que estabelecer suas metas anuais. A meta anual é como se fosse um marco. Olha, esse ano vamos chegar até aqui. O ano que vem a gente chega até aqui. É necessário ter esse marco para que todos possam ter uma direção mais imediata a seguir, entendeu? E um marco a cumprir. Então, é importante estabelecer esse marco com justiça, certo? Então, para que se possa estabelecer metas com justiça, bem estabelecida, você tem que, antes, estabelecer os indicadores e aí você tem que estabelecer quais são as lacunas, as oportunidades de ganho que tem cada um desses indicadores. E aí sim estabelecer as metas dentro dessa lacuna. Bom, então, essa é a maneira de ser e aí desdobrar de tal forma que todas as pessoas da empresa tenham metas, que essas metas sejam matematicamente interligadas, né? E de tal forma que, vamos supor, eu sou um supervisor, eu sei que se eu bater a minha meta, eu estou ajudando meu presidente a alcançar a meta da empresa, entendeu? É tudo interligado, tem que ser, senão não tem sentido. Certo? Legal, né? Reforçando um pouquinho o que a gente falou da importância do alinhamento, né, das metas e todo mundo trabalhando na mesma direção. Então, as metas, como o professor Falcone falou, ela começa pelos indicadores, né? Pelos famosos KPIs, né? E o que são os indicadores e para que servem, né? Então, o professor Falcone fala que os indicadores, eles são características numéricas sobre as quais é necessário exercer um controle. Então, a gente também, gente, não sai definindo indicador à torto e direito aí, um monte de indicador, não. O que é necessário exercer controle? O que é crítico? Qual o resultado que eu preciso entregar? Olhando sempre com foco no meu cliente. E daí eu defino sim, eu vejo quais os resultados críticos, para quem que eu tenho que entregar, e aí sim eu defino quais são os indicadores, que são essas características numéricas que eu vou exercer um controle sobre eles. E o Ishikawa também dizia, quem não mede, não gerencia. Todo gerenciamento começa pelos indicadores. Então, tudo, gente, começa por definir quem são meus clientes, o que eu preciso entregar para cada um deles, e a partir daí eu defino quais são os indicadores que eu vou monitorar para poder gerenciar. Então, tudo começa pela definição dos indicadores. E a gente tem dois tipos de indicadores. Indicadores de resultados, que são aqueles que a gente coloca metas, a gente define metas sobre eles, que aqui, no caso, está definindo como itens de controle, e são características voltadas ao resultado final daquele produto ou daquele serviço, tá? E a gente também tem indicadores de processos, onde a gente verifica esses indicadores, né? Estão muito conectados aos processos, aos meios, e a gente acompanha para a gente garantir que os indicadores de resultados vão ser cumpridos. Então, todas as nossas metas devem estar focadas nos resultados, nos fins, na parte direita aí do diagrama, porém, a gente implanta alguns itens de verificação para poder monitorar ao longo do mês e verificar se aquele indicador de resultado vai ser alcançado no final do mês ou não, tá? Um indicador de resultado, um exemplo, é faturamento. Então, é um indicador fim, que eu preciso faturar e conseguir chegar naquela minha meta no final do mês. Um item de verificação é o número de contatos que eu fiz com os clientes ao longo do mês, para que eu consiga oferecer meus produtos, fazer um relacionamento com meus clientes. Então, isso é um item de verificação que eu posso ir acompanhando ao longo do mês, para poder ajudar a garantir que o faturamento aconteça aí no final do mês. Ou o número de orçamentos realizados também é um item de verificação. Então, o objetivo é a gente sempre focar as metas no resultado, mas ir verificando ao longo do mês para ver se tudo está correndo bem, tá? E como eu falei, o segundo item aqui do conhecimento gerencial é o método, mas que a gente vai entrar nele no segundo
no segundo módulo aí de forma mais aprofundada, tá? Vou passar muito rápido para a gente poder ir para ele no próximo módulo, mas o método nosso de resolução de problemas e alcance de metas é o método PDCA, que a gente vai estar vendo de forma aprofundada. Agora eu vou dar um overview, um vídeo do professor Falcone, falando o que é o método. Rapidinho, vamos lá. Olá, sou Cristiane Mano, editora da revista Exame. Exame TV recebe hoje Vicente Falcone, o consultor por trás da cultura de eficiência de empresas como Gerdau e Ambev. Confira a seguir. Muitos de seus clientes se referem aos seus princípios de gestão apenas como um método. O que é o método? Olha, o método é uma coisa antiga, é uma ideia antiga que foi lançada por Descartes em 1600, né? E já naquela época ele falava que o bom senso deve ser o bem mais precioso do mundo, porque todo mundo já acha que tem bom senso suficiente, ninguém quer mais bom senso, né? E ele falava isso porque ele já naquela época tinha percebido que não dava para você tomar decisões só baseadas em bom senso, né? E isso, é óbvio que isso vem se agravando com o tempo. Hoje, no mundo que a gente vive, de mudanças rápidas, de muita informação, é muito perigoso tomar decisões só baseadas em bom senso. É óbvio que o bom senso sempre vai ser o bom senso e sempre vai ser necessário, mas hoje, método é importante, né? Se você quiser, nas empresas, nos governos, atingir bons resultados, né? Você tem que ter método, as pessoas que trabalham com você têm que dominar o método. E agora a grande questão, o que é o método, né? Então, basicamente é o seguinte, o método é uma sequência de procedimentos necessários para se atingir uma meta. É isso aí, pessoal. Então, de maneira geral, o PDCA é o método para se alcançar a meta, é um passo a passo para alcançar a meta e resolver um problema. A gente vai se aprofundar nesses 4 módulos aqui, que é o planejar, executar, verificar e agir, tá? E encerrando aqui, o terceiro pilar do conhecimento gerencial são as ferramentas gerenciais, né? Que ajudam e auxiliam aí um gestor para conseguir fazer com que o sistema de gestão aconteça e o método também seja cumprido aí nas suas etapas. E a gente fala um pouquinho aqui de maneira muito rápida, tem N ferramentas gerenciais, né? E hoje, cada vez mais, com essa parte de tecnologia e inovação. Então, só para dar um overview muito rápido para vocês de algumas ferramentas e que a gente vai estar usando elas no PDCA, que é ferramenta de estratificação, folhas de verificação, gráficos de Pareto, diagrama de causa e efeito, diagrama de correlação, histograma, que daí vai para uma parte mais de estatística, né? Cartas de controle. Então, são N ferramentas. Aqui eu trouxe só um overview muito rápido para vocês entenderem que as ferramentas gerenciais também são a base para a gente poder gerenciar através de conhecimento gerencial, né? E daí aqui eu encerro aqui com essas ferramentas, esse primeiro módulo aí do nosso treinamento, espero que vocês tenham gostado e a gente vai seguir à frente aí com os outros módulos, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima. Pessoal, quem tiver dúvidas, escrevam aqui no nosso canal do YouTube, a gente vai deixar aí os campos abertos para vocês tirarem dúvidas, então escrevam as perguntas que a gente vai responder. Fiquem atentos aos próximos módulos, não percam, um está conectado ao outro, para que vocês possam conseguir concluir esse treinamento do PDCA com êxito aí. Também, se quiser deixar comentários aí também, fiquem à vontade aí dentro desse canal do YouTube, tá bom? Eu acho que é isso, né, Mari? Esqueci de algum recadinho aqui no final? Não? Então tá bom. Obrigada, pessoal, e aguardo vocês no próximo módulo.